Bom, boa tarde, pessoal. A gente está aqui para uma das últimas aulas do curso, né? Uma aula de laboratório sobre NeRFs, né? Neural Radiance Fields. A gente tem um assignment para corrigir, mas dessa vez eu vou trocar a ordem, né? Esse tópico aqui é bem importante, tem bastante coisa para a gente falar. Então, a gente vai começar falando sobre o tópico novo, né? NeRFs. Aí tem um momento para a gente tirar umas dúvidas, conversar, e depois eu passo para a correção do último assignment, que foi construído bem em cima de coisas que a gente já estava se habituando, né, a trabalhar. Então, quando você clica aqui, você vai vir se direcionando para essa página, né, que tem as instruções do assignment. Na verdade, não é bem um assignment mesmo, né, é uma área de laboratório demonstrativa, como algumas que a gente teve, tipo de textura, né, outro mais recente sobre differential rendering. Então, não tem uma tarefa para ser entregue, né. A tarefa da semana passada foi a última tarefa para ser entregue do curso. E aí aqui, lá embaixo tem algumas referências, inclusive o artigo original do NeRF, que é o que a gente vai explicar aqui e se basear. E também os slides que eu vou iniciar a apresentação a partir deles, né? Depois a gente olha lá no notebook, a execução dessas coisas. E aqui tem uma visualização do resultado esperado, né? Utilizando os dados lá do assignment, do notebook. Tá? Então, passando aqui para os slides, vamos entender o que é NeRF, né, e qual é o problema que se propõe a resolver. E aí a gente vai ter uma ideia de como poder implementar isso utilizando o PyTorch. Então, o problema que esse trabalho, né, se propõe a resolver é dado um conjunto de vistas, né, esparsas, né, então você tem algumas amostras de câmeras que estão numa cena ou estão assim, no entorno de algum objeto. Você gostaria de conseguir renderizar novos pontos de vista desse objeto, daquela cena, que não estavam ali naquele teu conjunto de dados originalmente, né? Então, a ilustração aqui representa uma bateria, né? E múltiplas câmeras no entorno dela, mas perceba que, né, elas são esparsas. Então, por exemplo, tem regiões aqui que não tem uma câmera, não tem uma vista daqui, mas você gostaria de poder, de alguma forma, aprender a partir desses dados que você tem, dessas vistas que você conseguiu capturar, aprender como é que você poderia fazer uma vista nova a partir desse lugar, né? Então, seria resolver o problema de novel view synthesis, que é um problema bem antigo, assim, né, na computação gráfica, e está muito relacionado também a uma forma, né, uma abordagem de fazer computação gráfica que a gente chama de image-based rendering, né? Que então você não tem um modelo de cena como malhas ou superfícies, assim, né, que você vai trabalhar e fazer todas aquelas modelagens que a gente vinha estudando ali nas últimas aulas. Você vai construir novas visualizações, né? Essas imagens, gerar visualizações, que é o objetivo da gente com a computação gráfica, a partir de coisas que você aprende ou, enfim, utiliza a partir de imagens. Aí, qual que é a estratégia, né, do NeRF? Então, é uma estratégia que até, né, depois que você vê, é surpreendentemente simples, né, que funciona, e talvez por isso que na verdade, pela simplicidade, mas também pela qualidade realmente, né, do resultado obtido, se tornou um trabalho bastante popular, né? Muita gente trabalhou em cima para estender e melhorar isso, e muita gente aposta que é um tipo de representação que enfim, a gente vai utilizar aí na computação gráfica em diversos ambientes, né? Então, a ideia é você codificar uma cena em uma rede neural de modo que, né, a rede ela é uma função, né? A gente tem visto isso, inclusive porque a gente estuda bastante aqui sobre representação implícita de objetos. Você pode pensar que a rede é uma função que tem como domínio as coordenadas de um ponto no espaço, x, y, z, e também as coordenadas de direções no espaço. Tá? Então, dado um ponto e uma direção de observação, você quer que a saída ali, né, daquela função, a função te retorne um valor de cor, né? Então está aqui RGB, e esse sigma que é uma densidade, tá? Uma densidade. Então
é uma função que está definida num volume, né? Ela está definida no espaço. Você vai treinar a sua rede para aprender uma função no espaço ambiente, né? No volume, um campo vetorial aqui, que é isso, para cada ponto ali, e direção também. Então, a direção é importante, levar em consideração para ver alguns resultados que a gente vai observar. Você vai ter uma informação de cor e densidade, tá? Então, esse é como se fosse uma versão volumétrica, né, de Light Field, que é um conceito que a gente viu mais pro começo do curso, né? E você poderia pensar que é uma forma também de você pensar em reconstruir, né, a função plenóptica, né, a partir das amostras, né, que são justamente as imagens e câmeras, né, que você tem da função plenóptica. E aí, em termos de resultado aqui, tem um exemplo dessa sala, né, mostrando inclusive por que é importante que você tenha não só as coordenadas x, y, z, mas também as direções, né, de visualização, porque importa, né, para esses efeitos de iluminação, reflectância, etc., da onde é que você está olhando, da onde que a iluminação está vindo. Então, você consegue codificar esses efeitos visuais, né, que dependem da vista, né, da onde você está observando. E aí, então, a estratégia é você treinar essa função, né, paramétrica da sua rede neural a partir das imagens, e para isso você precisa que essas imagens, você precisa ter um registro delas, você precisa saber também a pose da câmera, né, da onde elas foram tiradas, tá? Você precisa saber ali, os parâmetros extrínsecos da câmera, porque o que você quer fazer é pensar que você está traçando raios, né, que passam aqui, por exemplo, isso aqui é uma das imagens do dado, né, assim como essa aqui é outra. Então, você teria um raio que passa por aqui e vai entrando ali no volume, assim como você tem outro aqui, e você quer otimizar essas coisas de maneira conjunta, né, para que as coisas sejam consistentes. Então, assim, supondo que, né, essa região aqui e essa região, elas estão próximas, né, então você quer que elas sejam consistentes em termos de cor e da vista de onde elas estão sendo observadas. E para isso, justamente, você precisa conseguir localizar todas essas imagens em relação a esse volume, né? Conseguir localizar todas elas ali naquele ambiente que você está trabalhando. Então, isso, assim, poderia até ser visto como uma limitação, mas é parte do método, né? É parte dos resultados que você quer alcançar. Mas, assim, uma das limitações que você pode perceber realmente é que o que acontece se a gente tiver uma cena que é dinâmica, né? Já que você quer ter você precisa ter esse tipo de consistência para poder otimizar as coisas. Então, na versão original do Nerf, por exemplo, não funcionava, né? Mas teve outros trabalhos que fizeram extensões em cima disso. Mas originalmente isso funcionava para cenas estáticas, assim, você conseguia fazer esse tipo de casamento no momento de otimizar, tá? Então, ele está falando aqui, né, para calcular essa função de perda em relação à renderização, né, em cima da função que está sendo otimizada da rede neural. E essa renderização ela é algo importante, assim, que faz parte do método, que eles usaram uma estratégia de renderização volumétrica, né? Então, não é uma coisa nova, uma coisa que foi publicada, sei lá, na década de 80. Formas de você renderizar volumes, né, de densidade, traçando raios e estimando uma certa probabilidade dele parar em algum ponto dentro daquele volume, né, você poder simular coisas como fumaça, partículas, etc. Então, eles usaram isso porque esse é um tipo de renderização que é intrinsecamente diferenciável, né? Então, tem tudo a ver com o que eles querem fazer aqui, né, de traçar raios dentro de um certo modelo, de um certo volume. Esse volume aqui, então, é tratado como realmente uma coisa que é volumétrica mesmo, né? Então, embora a gente esteja vendo aqui o objeto sendo renderizado aqui, esse espaço em branco, né, existe algum dado ali, pode ser uma densidade muito baixa e tal, mas a rede codifica alguma coisa para ali.
E isso é um dos desafios que você tem que resolver no momento de renderizar, porque se você quer fazer a coisa de maneira eficiente, você não quer ficar perdendo tempo tentando renderizar esse espaço vazio aqui no entorno do objeto. Então, você tem que navegar por ele pelo tipo de estratégia mesmo, né, que a renderização volumétrica utiliza. Tá? Então, qual que é a ideia? Acho que a gente pode olhar aqui e eu mostro aqui depois a conta. Então, olhando aqui mesmo, você vê que tem uns pontinhos que estão sendo marcados aqui nesses raios, né? Então, porque assim, você lançou o raio aqui, nessa imagem, e aí ele passou e entrou no volume, mas você não sabe nada acerca disso, inicialmente, né? Então, assim, você quer aprender qual que seria a cor e densidade para cada ponto aqui dentro desse volume, e aí você tem que, é, basicamente, amostrar esse raio, né, de alguma forma. E aí isso pode ser algo complicado, porque se você não tem nenhuma informação realmente a priori, você poderia acabar fazendo uma amostragem ali de muitos pontos, né? E imagina só para uma imagem aqui, se tivesse uma imagem, sei lá, de 128 por 128, né, você tem 128 vezes 128 pixels, né? Isso numa imagem só, isso aí já é um valor aí de, sei lá, 4.000, uma coisa assim, talvez um pouco mais, né, pixels. E então, para cada pixel aí você lança um raio, e aí para cada raio você tem que amostrar dentro do volume uma certa quantidade de pontos ali dentro, para você utilizar na sua computação de rendering, né? E aí depois você vai ter uma imagem que foi gerada a partir né, desse ponto de vista que você vai poder comparar aqui para otimizar. E isso só para uma imagem, né? Imagina você usar todas as outras vistas, levar tudo isso em consideração para poder trabalhar, né? Então, uma estratégia que eles adotaram no trabalho original foi fazer uma otimização, uma passagem em 2 níveis, né? De modo que eles tinham uma rede que tinha uma amostragem que era bem esparsa e grosseira, então eles pegavam menos poucos pontos assim dentro daquele volume, e aí faziam um primeiro processo de otimização, aí entendiam então onde é que estava com mais tinha maior concentração de densidade, né? E aí depois faziam uma segunda passagem que eles iam poder amostrar com um maior grau de detalhamento, né? Mais pontos dentro da região que teria maior densidade, então maior probabilidade de conter o objeto, né? E deixava as outras partes mais grosseiras. Aí aqui está mostrando como é que eles fazem o cálculo da cor mesmo, né? Levando em consideração esse coeficiente aqui que eles chamaram de transmissibilidade e tal, enfim, que vai estimando assim, né, a probabilidade do raio parar num certo ponto ali dentro do teu volume, né? Se, por exemplo, se chocasse com alguma superfície. E aqui está o que eu acabei de comentar, né? De que, ok, eles fazem primeiro uma passagem mais grosseira, que você pode ter até uma amostragem que é regular aqui dentro desse raio, e depois, sabendo então que a densidade está mais concentrada aqui, por exemplo, eles podem fazer uma amostragem mais refinada nessa região. E aí aqui é basicamente uma descrição assim do que eles consideram, né, no momento de fazer essa renderização volumétrica, né, levando em consideração esse coeficiente de transmissibilidade, né, como é que a iluminação, né, que está sendo representada aqui pelo raio, seria bloqueada ao longo do caminho, então isso depende da densidade que você está estimando, né, ali dentro. Então esse é um valor que é ajustado, né, enquanto você está treinando com a rede neural, e por consequência ajusta também a cor, né, final que você está calculando. Então, e aí um detalhe importante que eles comentam para se considerar, e na página lá tem até
uma ilustração, né? Não botei aqui a ilustração, mas tem uma ilustração de uma imagem de um leãozinho, mas vai bem de encontro a algo que a gente já viu no segundo, terceira aula de laboratório, que se você usar diretamente as coordenadas ali, né, x, y, z, θ, φ, assim, para otimizar, a rede ela vai aprender os detalhes assim, ela não vai aprender os detalhes mesmo da coisa, ela vai aprender as baixas frequências ali da tua cena, e vai ficar uma coisa meio borrada, assim, né? E aí a gente viu um exemplo desse, que a gente tinha uma imagem que a gente tentava aprender com um multilayer perceptron utilizando Hello, né, como a função de ativação, e ficava bem borrado, e aí a gente substituiu depois pela Siren, né, que tinha ativação em senos, e aí você viu que ficou bem melhor, né? E aí aqui, o que eles estão fazendo ao invés de utilizar uma coisa como a Siren, né, que tem uma substituição da função de ativação, então assim muda realmente a rede completa, né? Que eles estão fazendo um mapeamento dos dados antes de colocar os dados na primeira camada mesmo da rede, tá? Então, antes de você trabalhar com os dados, você faz um mapeamento deles para um espaço de maior dimensão, que eles chamaram de Positional Encoding, Fourier Kitchen Mapping, tem alguns nomes que as pessoas têm dado para esse tipo de coisa, mas já se tornou uma coisa assim, padrão, né? Uma prática padrão quando você vai trabalhar com redes de coordenadas em baixa dimensão, assim, né? Você fazer esse tipo de mapeamento. Se você não está trabalhando com uma rede espectral, né? Como a SIME. E aí o mapeamento aqui, no caso, usa funções sinusoidais, né? Então, seno e cosseno, para você mapear o seu ponto. Você tem lá o ponto, sei lá, x, as coordenadas lá, né? X, y, o que for. Você vai passar ela por isso aqui, por uma certa quantidade de senos e cossenos, e você vai mapear todo mundo com um espaço de maior dimensão. E, a partir disso, você passa então esse novo formato, né, do teu dado, das suas coordenadas, para a rede, e ela vai conseguir aprender os detalhes de alta frequência. Tá? Então aqui eles têm, bom, botei essa imagem aqui, que eles têm uma comparação quando não bota o positional encoding, você vê que fica borrado, tá vendo? E, inclusive, eles colocaram uma outra comparação aqui de quando você não coloca a dependência em termos de orientação ali, né, dos ângulos de visão, né, como é que você perde um pouco de detalhes em relação à iluminação. E aqui está o modelo completo. Tá? Aí uma outra coisa que é interessante, então assim, aqui estão gerando vistas, né? Por isso que está mexendo assim, né? Você consegue ter essa visualização contínua como se fosse um vídeo, apesar de você ter tido o dado como vistas esparsas. E aí você não tem uma malha mesmo, né, assim, que representa, não tem uma representação intrínseca do teu objeto, mas a partir dessa estimativa de onde que o raio está sendo absorvido, né, nesse processo de renderização volumétrica, você conseguiria estimar uma certa profundidade, né, da tua cena, né? E aí, a partir disso, né, você poderia, sei lá, construir uma nuvem de pontos e partir para transformar isso numa malha de alguma forma, né? Pode não ser o caminho ideal para isso, mas é algo interessante de saber, assim, de ter em mente. Poderia ter essa curiosidade, tá? Mas se eu fizesse isso, é coerente. Essa vista da direita mostra que, aparentemente, a profundidade dos objetos, né, está coerente. Esses objetos que estão mais próximos aqui estão mais brilhantes, os mais afastados estão mais escuros. E aí, em termos de limitação, uma das coisas que a gente, inclusive, está discutindo é a questão da velocidade, né? Porque você pode ter que fazer muitas e muitas iterações para conseguir gerar uma vista, dado que você tem que otimizar para todas as imagens que você tem no seu conjunto de dados, múltiplos raios que você vai lançar, né, para por conta dessas imagens, e múltiplas amostragens de pontos dentro do volume, né, para cada raio. Então,
Realmente é um negócio que pode ser muito custoso, tanto computacionalmente, né, em termos de processamento mesmo, quanto também de memória, tá? Então, meio que misturei um pouco dessas explicações, né, porque essa parte da resolução de amostragem dos raios impacta na velocidade, e é por isso que eles optaram ali por fazer a otimização de duas redes, né, uma mais menos refinada e uma mais refinada. Tem a questão de que o método original ele não generaliza, né, você tem esse trabalho todo para que você consiga aprender a representar uma única cena, né? Então, demora um tempão para treinar e tal. A qualidade, como a gente viu ali visualmente, ela é boa, mas é isso, né? Se você precisar de outra cena, você vai ter que treinar tudo de novo, tá? Porque, assim, é uma limitação, mas é aqui, ó, uma limitação de aplicações em geral, porque você pode pensar que, como, por exemplo, uma codificação, né, de uma cena, como uma representação de um objeto gráfico que você pode querer integrar no pipeline de trabalho na computação gráfica, assim, pode valer a pena, entendeu? É, certamente, se você tivesse que solicitar algum artista que modelasse toda a cena e tal, ia levar um grande trabalho, né? Exige um grande esforço manual, e isso também ia tomar muito tempo, né? Aí, assim, tem outros trabalhos, como eu falei, muitos trabalhos vêm estendendo as NERFs, né, desde que elas saíram. Então, inclusive aqui, na verdade, é 2021, né? Depois de 2023, não, desculpa. Esse Pixel Nerf, ele saiu em 2021, estava tratando sobre como que você poderia generalizar, né, treinar o modelo para, a partir de menos vistas ou vistas de cenas diferentes, você poder fazer e generalizar. Existem estratégias do tipo, você ter uma coisa que é pré-treinada, que tem um certo, como é que chama? Uma certa otimização na inicialização, meta-learning, né? Que você poderia, a partir dali, treinar rapidamente para cenas com umas certas características. Tem trabalhos que melhoraram a questão de que as nerfs originais eram limitadas para cenas estáticas, então teve nerf dinâmica. E tem uma coisa que a gente, inclusive, deve falar na próxima semana, né, quando falar de Nerf Studio e tal, porque tem o Instant Nerf, né, que deve ser o estado da arte atual, assim, que, enfim, as coisas vão treinando e vão sendo mostradas, assim, ao mesmo tempo e faz a coisa, assim, em tempo real, entendeu? Então, realmente é uma coisa que é uma técnica que chamou muita atenção da comunidade e muita gente investiu em pesquisar meios de melhorar e resolvendo certas limitações, né, dessa, dessa abordagem. Aí, bom, por essa parte aqui, porque a gente vai ver só a parte de Nerf mesmo, lá no PyTorch 3D, então, na implementação que a gente vai ver lá no Colab, tem algumas adaptações, né, feitas com relação ao original, até para que rode ali no Colab, né, de uma maneira razoável, mas a gente vai ver que está muito relacionado com tudo que a gente viu aqui, né? Então, a gente vai ter um modelo lá, né, que é um multilayer perceptron, como era o Nerf original, mas é um modelo um pouco menor em termos de quantidade de camadas, quantidade de neurônios. A gente vai ver o Positional Embedding, que eles estão chamando lá no PyTorch 3D de Harmonic Embedding, alguma coisa assim. E a gente vai poder lançar raios, enfim, da cena, só que ao invés de ter uma estratégia de duas redes sendo treinadas ao mesmo tempo, a gente vai treinar uma única rede com uma estratégia de amostragem de Monte Carlo. Então, a gente não vai usar todos os pixels, né? A gente vai ter um processo estocástico de escolha dos raios que a gente vai lançar em termos dos pixels ali das imagens do conjunto de dados. E o treinamento vai se dar dessa forma, estocástica. E aí, na hora de renderizar mesmo, né, para a inferência, para a gente ver o resultado, aí a gente pode utilizar todos os pixels, né? Na verdade, a gente vai precisar utilizar todos os pixels. Tá?
E, né, a gente vai ver lá como é que eles implementaram. Porque, assim, tem várias operações que têm que ser realizadas ali, né? De lança raio, fazer amostragem em cima do raio, tem que integrar os resultados de densidade dos raios para poder calcular a cor, né? Que seria essa parte aqui do Raymarshall Emission Absorption. Tudo isso está encapsulado dentro de objetos lá que implementam isso de uma determinada forma, né? No PyTorch. Você poderia sobrescrever isso, tal, mas já tem dado para a gente uma forma canônica, né? No caso aqui, esse Emission Absorption Raymarshall. Tá? Que, assim, basicamente o que está falando aqui, por exemplo, você poderia pensar que no você poderia pensar num objeto como esse aqui, né, que o raio ele vai entrar e vai atravessar o essa maçãzinha aqui, né? Enfim, você poderia pensar que esses dois pontos aqui são pontos muito importantes, então ele está colocando aqui até dois picos aqui de densidade no entorno dessa região, né? Mas se a tua câmera está vindo daqui, assim, você poderia assumir que esse aqui é o ponto mais relevante, né? Que tem uma interseção, primeira interseção com a reta, com a superfície, e pronto, né? Dá esse peso de considerar outras coisas. Mas, enfim, são formas diferentes de se implementar esse rematch. Então, vamos lá para o Colab, para a gente ver se funcionou. Então, botei para executar aqui antes, né? Deixa eu ver se terminou de rodar tudo. Alisson, o input desse Diga. algoritmo é só um conjunto de imagens, né? É isso? Conjunto de imagens e também os parâmetros das câmeras. Você precisa saber onde que elas estavam, né? Justamente para você poder lançar os raios a partir das posições Entendi. delas, entendeu? Para você Entendi. otimizar. Então, o usuário tem que saber o θ e o φ na hora que ele tirou aquela foto, né? Ele tem que salvar. Ele tem que saber a posição da câmera e a orientação dela, isso. Não só Uhum. θ e φ, mas a translação da câmera no espaço e também, né, a matriz que descreve a orientação dela, né? Que seria uma Isso, rotação. essa informação não é muito trivial de obter na prática, eu acho, né? Pensando em um Então, problema real. se você não tem algumas formas de você fazer, né? Isso aí é resolver o problema de calibração de câmera, né? Uhum. Então, assim, ou você preparou muito bem a tua cena para saber como é que essas coisas vão acontecer, ou você vai, assim, já tem algoritmos de calibração. Inclusive, acho que a galera estava usando um tal de CallMap, que tem como você estimar esses parâmetros, entendeu? A partir da, da, das imagens que você dá e certas restrições que você dá para o Entendi. algoritmo, você estima os parâmetros, né? Faz a calibração da câmera e estima os parâmetros depois. Perfeito. Perfeito. Tem isso. Uma outra coisa que você pode querer fazer, pensando também, é porque você fala assim, na prática depende de várias coisas, né? Porque, na prática pode ser, ok, eu quero fazer isso para uma cena que eu realmente fotografei aqui no mundo real, mas pode ser que você queira utilizar as NeRFs como um tipo de recurso para você resolver um outro problema, né? E aí, nesse caso, você poderia usar dados sintéticos, né? Se você está gerando as imagens de forma sintética, você tem controle sobre as câmeras que mostraram Hum, ela, né? faz sentido. Isso. E aí, assim, você poderia estar interessado, por exemplo, em, sei lá, o problema que tu quer resolver não é o de representar uma cena necessariamente feita no mundo real, mas é de aprender como um modelo de difusão, um modelo generativo qualquer, poderia ter consistência espacial no momento de gerar as cenas. Sei lá. Você poderia querer usar uma NeRF como um meio intermediário de tentar medir isso e inserir uma certa consistência espacial e consistência entre os parâmetros de câmera para resolver esse outro problema, entendeu? Então, nesse caso, não importa muito se a cena ela era sintética ou real. Então, você gera resultado sintético e a câmera está dada lá, Faz sentido. Beleza. né?
Beleza, então esse aqui é o notebook que vocês encontram no site do PyTorch 3D mesmo, né? Só que aqui eu já executei eles, então a gente consegue ver as visualizações lá no site, assim, as visualizações, né? Então, o que eles têm aqui dado no começo é que a gente vai gerar o conjunto de dados necessário para poder aplicar, né? Essa técnica do Nerf. E eles introduziram mais dados do que a gente estava olhando ali, porque além das imagens mesmo, né, eles estão utilizando também dado de silhueta, né, eles vão usar esse silhouette rendering para gerar esses target silhouettes, porque é uma forma deles, assim, aquele silhouette rendering vai ignorar as coisas que não são o objeto, né? O objeto em particular, que na verdade é aquela malha da vaquinha. Então é uma forma de a gente ter uma máscara para não ficar perdendo tempo computacional, né, esforço computacional, mostrando pontos do raio que estão no espaço vazio, né, que estão no ar, que não estão no objeto. Então eles vão integrar as silhuetas aqui para isso. Então, e aí você perceba que essa é a função aqui, né, de gerar os renders. Beleza, ele vai gerar aqui 40 vistas, vai rotacionar em torno do objeto, bem semelhante ao que tem no assignment anterior, então é até bom que a gente veja isso aqui antes de ver o assignment. E aí vai retornar tanto as câmeras, né, que vão ser necessário, câmera e imagem, isso aqui seriam os dados necessários para a Nerf original, e também essas silhuetas, como eu falei, para ajudar a otimizar a computação. Aí aqui eles vão fazer a inicialização desse render implícito, como eles estão chamando, né? E eles fazem basicamente a explicação que eu falei, de que tem dois tipos de amostragens que eles vão utilizar. Uma delas é essa estocástica por Monte Carlo, que vai ser usada durante o treinamento, e a outra é a que vai ser usada na experiência, que realmente vai levar em consideração todos os pixels ali da imagem. Aí dá alguns detalhes aqui sobre o sistema de coordenadas, né, que a gente discutiu no passado, e esse NDC, né, de Normalized Device Coordinates, né. Então, eles argumentam aqui que vão fazer uma renderização com uma resolução que é o dobro da resolução das imagens utilizadas no treinamento, porque a qualidade visual da Nerf é muito boa, e eles acham que dá para pegar os detalhes dessa forma, né? Então a gente conseguiria até fazer esse upsample. Aqui está o tamanho do volume, né, do mundo. Então tem uma cena que está em torno da origem, assumindo que a cena está em torno da origem. Você tem um cubo, então, ali de tamanho de lado 3, né? Que está no entorno da origem, né? Está sentado ali na origem. Esse é o volume que a gente vai lançar os raios ali, que quer saber onde vai a densidade ali dentro. Então, aqui está inicializando os ray samplers, né? Então, por exemplo, esse aqui, que é o que vai ser usado na inferência, ele recebe aqui o tamanho, né, as dimensões da imagem, a quantidade de pontos por cada raio, qual que é a menor profundidade que você vai estar interessado em começar a mostrar pontos, né? E qual que é a maior profundidade, né? Que está sendo o tamanho da extensão ali do mundo. No caso aqui do Monte Carlo Ray Sampler, ele está recebendo aqui com outras coordenadas aqui para o mínimo de x e de y, né? Então essas coordenadas devem estar normalizadas. E é importante notar que ele está recebendo 750 raios por imagem, que é um argumento que não tinha aqui, né? E aqui a quantidade de pontos por raio. Então, eles estão mostrando a mesma quantidade de pontos por cada raio, né? Mas, embora esse aqui vai lançar raios para cada pixel da imagem, esse aqui vai lançar apenas 750 raios, dependente do tamanho da imagem, né? Então, se você tiver uma imagem com resolução, sei lá, 256 por 256, você teria aí
256 ao quadrado, né? 2 elevado a 8, 2 elevado a 16. Um número alto, né? Tipo, sei lá, 32, 64 mil, da ordem dessas coisas em, né, pixels. Mas você, no Monte Carlo Ray Sampler, vai simplesmente lançar 750 raios por cada iteração, né? Por cada momento que você estiver tentando otimizar. E o Raymaster é o mesmo, independente do render, né? Então, ele tem dois renders distintos aqui, né? Esse que chamou de render grid, que é o que vai ser usado na inferência, e esse aqui para o treinamento. Eles vão diferir no Ray Sampler, né? Um tem o estocástico, o outro não. Mas o Raymaster é o mesmo aqui, tá? Que é onde ele vai realmente calcular a cor a partir da densidade, né? Opacidade que a gente está otimizando e do RGB mesmo, né? Que também faz parte do output da função. Ah, Aí, uma dúvida diga. ainda nesse ponto. Por que não é um raio por pixel, né, nesse parâmetro de entrada? Ou quer dizer, um raio por pixel da imagem, Onde? nesse parâmetro do Monte Carlo. Um raio por pixel. Não, é um raio por pixel, mas não para todos os pixels, né? Só os pixels que estão dentro da silhueta, eu acho, né? É isso? Não, 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 não. A ideia não é essa, não. É o seguinte, a gente quer diminuir o custo computacional do treinamento, tá? Uhum. Vamos pensar, esquece o Monte Carlo por enquanto. Uma forma que a gente poderia fazer é chegar e falar assim, vamos treinar. Então, a gente tem 10 imagens, no caso 40 imagens ali, tem 40 imagens. Para cada imagem, aí cada imagem tem uma resolução de 256 por 256, por exemplo. Então, a gente tem 64 mil pixels por imagem. E aí, para cada imagem, eu vou lançar, então, 64 mil raios. Um raio Aham. por pixel de cada imagem. E aí, para cada raio, eu vou mostrar 128 pontos. É um custo gigantesco, certo? Uhum. Aí, qual que é a estratégia, então? Tá, então, no treinamento, como eu vou fazer isso por várias épocas, né? Eu vou ter que ficar ajustando a função. A gente usa uma estratégia estocástica por amostragem, né, de Monte Carlo, então tem um certo padrão de escolha desses pixels. Ao invés de lançar um raio por pixel mesmo, os 64 mil, para cada imagem eu vou lançar só 750 raios. Olha como Ah, diminuir bastante, entendeu? entendi. Provavelmente ele vai considerar a região dentro da silhueta com mais densidade, eu acho, né, nessa abordagem. Isso, mas aí mas isso é outra coisa. Isso não está codificado aqui, Uhum. mas isso seria inteligente, isso seria esperto, sim, deles utilizarem essa silhueta lá embaixo para fazer isso, Entendi, perfeito. Obrigado. né? Aí, aqui a gente começa a definição do modelo, né, da rede, e aí eles começam aqui colocando esse harmonic embedding, que é aquele positional encoding que a gente viu lá, né? Inclusive tem explicação aqui, ó, de cena, de não sei o quê, pá, pá. Eles falam que eles vão multiplicar o x antes por esse ômega zero, que no caso aqui é 0,1, e depois aplicar sendo de alguma dessas frequências aqui. Então, na verdade, todas essas frequências aí, né, escolhidas até um certo ponto. Então, tá por padrão aqui que vão ser 60 frequências. Mas você poderia mudar esse valor também, tá? Então, assim, essa parte aqui é só para fazer aquele mapeamento das coordenadas, né, do espaço de menor dimensão lá, né, x, y, z, φ, θ, para um espaço de maior dimensão, assim, né, um espaço espectral, aqui, com seno, cosseno. Aí vem o outro modelo, que é o modelo da NeRF em si, né? O modelo que é treinado para responder cor e densidade, tá? Então, esse modelo, ele tem dentro dele aqui um positional encoder desse, né? Esse harmonic embedding aqui. E aí ele fala que qualquer dimensão, né? A nova dimensão da tua entrada, então é a quantidade de funções nesse teu harmonic embedding, vezes 2, que é a direção, né? Vezes 3,
Na verdade, agora achei curioso, porque está multiplicando, né? 3 e 2, e não somando, assim, pô. Por que que esse tamanho aqui tá 6? Bom, vou avançando assim, mas vou ver se isso fica no background aqui, depois eu chego numa resposta disso, né? Primeiro eu olhei 3 e 2, eu pensei que era essa, é, o fato de que era essa quantidade de funções aqui, né, para cada uma das coordenadas espaciais e de direção que a gente tinha, mas como está multiplicando, não me parece que é isso. Depois eu vejo se isso dá certo. E aí ele vai criar aqui, então, o MLP, que é a função que está sendo treinada mesmo, né? Então, é um MLP bem simples aqui, tem o quê? Duas camadas só, tem duas camadas só. E ele, ao invés de usar Relu, eles estão usando o Soft Plus, não deram explicação de porquê. Um teste que a gente poderia até fazer é troca por Relu e ver se fica, por que Soft Plus ficou melhor, o que é a diferença, né? Aí, tá, acho que eu entendi aqui porque que é pequeno essa aqui, porque ele deve jogar, acoplar aqui quando a gente olhar no forward, ó. A melhor maneira de a gente entender isso aqui. Quando a gente olha aqui no forward, a gente está recebendo aqui um conjunto de raios, né? Está chamando aqui de ray bundle e tal, que ele vai fazer uma transformação desses raios que estão em certo sistema de coordenadas para o sistema de coordenadas ali do mundo, né? Então, ele está sendo mapeado realmente em relação a, ok, da onde que ele está saindo, de qual imagem que ele está saindo, etc. E aí ele vai aplicar, então, nessa coordenada, né, já localizada ali em relação ao nosso volume que está sendo otimizado, e vai aplicar esse harmonic embedding, né, vai jogar os senos, cossenos em cima. Aí aplica a função aqui daquele MLP que a gente viu que tinha duas camadas, e aí recebe esse trecho que ele chamou de features. Então ele, na verdade, decompôs as coisas em algumas mini redezinhas, né? Então esse cara aqui passou por essa aqui de densidades e ele passou a outra aqui por de cores. Então isso é uma coisa que, de fato, quando a galera explica um pouco sobre Nerf, assim, não entra muito em detalhe, mas aí quando você olha os detalhes de implementação assim, do artigo, eles separam mesmo essa parte de densidade e da cor, né? Embora pareça que está tudo junto lá, elas são treinadas em branches diferentes assim mesmo, tá? Beleza. Aí isso aqui é para a gente poder otimizar a questão de memória, porque pode ser muito custoso você rodar todos os raios de uma vez. Então, eles fizeram também um método aqui para que você possa dizer quantos batches você quer, e vão dividir a quantidade de raios nesses batches, e vai estar rodando aos poucos, tá? Mas é a mesma coisa. E aí, algumas funções auxiliares aqui para renderizar, com a função de peso e tal. E aqui eles começam o processo de otimização, de fato, né? Então, você vê que tem aqui a taxa de aprendizagem, né? O modelo foi inicializado aqui. Tem coisas aqui que são os dados, né, que a gente está utilizando. Na verdade, ó, os dois renderizadores que estão jogando para a GPU, e aqui os dados que a gente vai utilizar também estão sendo jogados para a GPU. Isso aqui é para, caso você rodar de novo, chegar no resultado igual, né? Então, está setando a semente de geração de números pseudo-aleatórios. O modelo, né, sendo jogado para a GPU. O otimizador dizendo que, beleza, essa é a nossa taxa de aprendizado e esse aqui são os parâmetros que a gente vai otimizar, né, os parâmetros do modelo aqui. O tamanho do batch aqui vai ser 6, mas no caso aqui, esse tamanho do batch que está falando que diz respeito à quantidade de câmeras, né, então quantidade de imagens, né, que a gente usa
por cada vez, tá? Esse aqui não é aquele batch dos raios, não. Quantas iterações vai fazer? No caso aqui, 3.000. E aí está dizendo que recomenda para o melhor resultado fazer com 20.000. Só que você vê que com 3.000 já levaria cerca de 20 minutos numa máquina aqui que é potente. Então, assim, para fazer 20.000 ia levar mais de 1 hora aí, né? Mais de 2 horas. Beleza. Então, o resto do processo aqui é bem parecido com coisas que a gente já fez em termos de otimização. O que a gente tem aqui de diferente? Beleza. Então, aqui, ó, a gente tem um momento que a gente vai renderizar o resultado. Então, para renderizar o resultado é utilizado as câmeras, né? 6 câmeras no caso, e o modelo, né, que está sendo treinado. E aí, o que a gente obtém aqui como resultado são as silhuetas e também raios, né? E aí ele vai obter aqui depois, a partir dessa função aqui, então, na verdade, esse cara aqui não tem as imagens e as silhuetas, e aqui ele vai separar em imagem e silhueta. Então, veio tudo junto aqui desse modelo, aqui ele está separando para poder fazer as contas aqui de função de perda, né? Então, ele usou essa Hubbard Loss em cima aqui das silhuetas e utilizou... Cadê a de cor? Tá aqui. Utilizou essa Hubbard Loss também em cima aqui das imagens renderizadas aqui, né? Só que teve que dividir. E aí, o resto é parecido e a gente pode acompanhar como é que começa esse treinamento. Vamos ver aqui desde o começo. Pronto. Então, foi legal que, assim, treinou até rápido, né? Porque ele está mostrando isso aqui a cada 100 iterações. Então, já com 100 iterações, dá para ver que está se formando a vaquinha aqui, né? Então, a silhueta já está, assim, bem parecida. Mas em termos de sharpness, né? De, assim, a gente poder ver os detalhes dessa representação volumétrica, assim, parece que a vaquinha é feita de, sei lá, uma nuvem, né? Uma coisa assim que tem uma certa transparência até. Mas aí com 200 aqui, já... Eita, deixa eu só conferir uma coisa. Não é 200 não, é o resultado final mesmo. Então, aqui que a gente está vendo, que a gente está acompanhando como é que as coisas estão evoluindo aqui, ó. Tá? Então, aqui, quando começa, tá, a gente não tem nada. Aí aqui está mostrando o target. Então, aqui com 100, tá tá bem fosco realmente ainda. Beleza, então isso aqui está mais de acordo com o esperado. Mas em 200 já está fosco, mas a silhueta assim, vai ficando melhor. A gente está pegando aleatoriamente aqui, né, porque é a imagem que está sendo, por isso que varia um pouco. Aí 300 com 800 mil, a gente tem uma coisa mais ou menos assim. Ainda não dá para ver os detalhes da vaquinha. E aí, opa, aqui 1750 já começou a aparecer o olho, né? E com 3.000, beleza. Então, ainda não está tão sharp quanto a imagem original que a gente quer, né? Talvez com 20.000 pudesse ficar, mas com 3.000 a gente já consegue ver coisas do tipo, tá, essa manchinha aqui, essa outra manchinha também está se formando nesse formato.
Falta detalhe aqui embaixo da orelha, né, que tem essa outra manchinha aqui cinza. Também não dá para distinguir muito bem, pelo menos a partir dessa vista aqui, né, o nariz. E aí aqui no final ele gera uma visualização que é o que gera esse gifzinho aqui, né, que está lá na página. Tá? Ah, Então, um Alisson, experimento, diga. uma dúvida. Eu posso dizer que essa densidade de distribuição que está sendo aprendida representa implicitamente essa superfície da vaca? Eu eu posso consultar ela na coordenada XYZ vai dar 0 e dentro da nuvem de pontos ali dá 1, por exemplo. É possível usar isso dessa forma? Então, sim e não. Aqui diretamente não, porque não é só uma questão da coordenada espacial, né, mas depende da vista que você está olhando, né? A densidade, a densidade ela depende do ângulo de orientação também, tá? Mas você poderia desacoplar, você poderia ter de alguma forma um volume que ele depende só do espaço, e aí depois você vê como é que você incorporaria elementos que são dependentes da direção, né, de observação, tá? Tem um trabalho que faz uma coisa parecida com essa, que eu acho que chama Plenoxios. Na dúvida agora se é o Plenoxios, Plenoctri, tem algumas variações dessas coisas, que ele desacopla essa parte visual, assim, de view dependent, utilizando harmônicos esféricos, né? Então, de certa forma, ele faz uma função, ele treina uma função de uma maneira mais rápida, assim, eficiente, utilizando o octris, né? Então, ele faz uma subdivisão do espaço que é irregular e que, por isso, consegue não ficar perdendo tempo com espaço em branco, né? Alocar um espaço grandão para um que é espaço em branco e ele vai alocando cubos menores para o que realmente importa. E só que aí isso é só espacial, né? E aí eles guardam nesses cubos esses esféricos harmônicos que teriam informações de como você calcula efeitos visuais que dependem da orientação de onde você está vendo, né? Então, assim, certamente, por isso que eu digo sim e não, porque do jeito que está aqui não dá, mas certamente você vai encontrar trabalhos que foram nessa linha, assim, porque tem muita Ah, coisa mesmo feita em cima de nós. perfeito. Obrigado. Né? Deixa eu ver se teve perguntas aqui. Alguém falou que achou um exemplo de uns alunos de Stanford usando o CalMap mais Nerf. É isso mesmo, tá? O CalMap mesmo, para para estimar ali, né, as poses das câmeras, né? Que é um dado importante que a gente precisa ter. Temos mais perguntas, algumas coisas com relação a Nerf, antes da gente passar para o assignment anterior. Eu acho que eu tenho uma pergunta mais genérica. Nos slides você mostrou várias coisas de 2021, talvez Isso. 2020. O que você está vendo hoje em dia de novo em Nerfs? Ou deu uma estabilizada? E, tipo, foi mais um pico em 2020, 2021 e agora não está tendo tanta coisa nova. Não, teve muita coisa nova em 2022 e, inclusive, agora. Assim, se você quiser pegar em cima disso mesmo, eu pegaria o Instant Nerf e aí ver a partir do que ele está comparando ali nas referências dele, são coisas mais recentes. Entendeu? Esse seria o trabalho para você olhar. Instant Nerf e o Nerf Studio, que a gente vai apresentar na próxima aula. Beleza, legal. Tô dando uma olhada aqui. Obrigadão. Nada. Algo mais? Tá. Então vamos passar para cá. Nesse último exemplo, você está fazendo inferência da rede treinada? É isso? Essa última imagem aí? Isso. Ah, beleza. Show, show. Uhum. Você pegou, por exemplo, os 360 graus em uma direção, eu acho, né? Para rotacionar a vaquinha, né? Isso, tá aqui, ó. De menos pi a pi. Ah, beleza.
Show de bola. Beleza. Então, olhando para o último assignment, né, a última tarefa que vocês tinham para entregar, era a gente usar differential rendering, né, para estimar, enfim, algumas propriedades da cena, né? A primeira delas era para a gente estimar a geometria, né, a partir da imagem. Então, uma coisa que a gente começa fazendo é criar um conjunto de dados parecido com o que a gente fez ali, né? Só que aqui o código está dado, né? Aí a Nerf está abstraído com uma função, né? Generate call, não sei o quê. Aqui o código que já está dado. Então a gente está aqui configurando o rasterizador, shader, etc. E o objetivo, no final das contas, é gerar essas 20 imagens aqui, né? Que vão ser o nosso conjunto de dados. Tá? Então a gente tem imagens aqui RGB, tamanho da vaquinha. A primeira pergunta é uma pergunta teórica, né? É uma pergunta para explicar, assim, uma descrição em alto nível do pipeline de renderização, né, baseado em rasterização, e falar sobre quais passos que não são diferenciáveis, né, intrinsecamente. Assim. E como que a gente poderia, então, redesenhar operações para construir um pipeline diferenciado. Então, aqui tem uma imagem, se não me engano, vem lá do Software Rasterizer, do paper deles. E eu comentei também, né? Eu não comentei exatamente essa imagem, eu comentei uma imagem parecida com essa quando a gente falou de Vegetable Rendering. Que, enfim, as primeiras etapas do pipeline são etapas de transformações, né? Transformações afins, enfim, transformações de sistemas de coordenadas, né? E elas são diferenciáveis, porque elas são basicamente operações de multiplicação de matrizes, né? Então, você sai do sistema do objeto para o sistema de coordenadas do mundo, aí você pode querer partir para um sistema em que você vai fazer um sistema de coordenadas que você vai fazer resolver problemas de visibilidade e tal. Então, tem certos mapeamentos e distorções que você pode aplicar, mas que são basicamente modificações de matrizes. Né? E aí tem a etapa de você encontrar quais são os polígonos, né, que vão ser que correspondem a determinados pixels na tela, né, na sua tela virtual, que é a etapa da rasterização, né? E em si, né, o próprio nome de rasterização em si. E aí essa etapa ela é não diferenciável, né? A gente viu porque ela pode ter saltos, né? Você tem polígonos que estão mesmo que você olhasse no plano, assim, por exemplo, à medida que você mexe dentro daquele plano, para a esquerda ou para a direita, em um certo polígono, o valor do pixel ele pode ter saltos, né? Descontinuidade de saltos. E outra etapa é quando você quer resolver o problema de visibilidade, né? Porque mais de um polígono poderia estar associado a um mesmo pixel, mas você vai querer visualizar aquele que está mais próximo, né, da câmera, o outro está sendo obstruído. E aí, tipicamente, você vai resolver isso com o ZBuffer. O ZBuffer não é o único algoritmo, a única forma de resolver isso, né? Quando a gente via o curso pelos métodos mais clássicos, assim, aí via os algoritmos do pintor, outras coisas. Mas, tipicamente, em OpenGL e outras coisas assim, vai estar implementado o ZBuffer. E, de todo modo, os algoritmos também não seriam diferenciáveis, assim, né? Não nesse pipeline. Então, pode ter descontinuidade também, né? Quando você tem troca de qual é o polígono que está mais próximo ali, né? Se um polígono vai se aproximando, né, ou se afastando ali da câmera, você pode ter uma descontinuidade também no valor do pixel pintado, né? Aí, o segundo exercício era para você verificar se faz diferença você colocar uma fonte de luz pontual quando você está usando o render por silhueta, e não faz, né? Esperado que não faça mesmo. Mas aí você pode renderizar aqui sem luz, tá? Então esse aqui é renderizado sem luz. E, na verdade, foi até renderizado com luz aqui, mas é com a luz padrão que está lá em cima, né? E aqui
foi renderizado com uma outra luz, né? Então, mudei a luz de posição. E se vocês compararem as imagens, vão ver que a silhueta, né, como esperado, é a mesma. Só tem silhueta do objeto. Não tem detalhes de aparência, tá? Então, essa parte do shading, né, não é levada em consideração. Aí, aqui a gente quer, então, fazer o ajuste, né, da malha a partir da silhueta, né? A gente não vai supervisionar com a geometria mesmo, como a gente fez no lançamento anterior a esse. O que vai ser utilizado como dado é, então, essas imagens da silhueta, para a gente poder ajustar a malha, né? E aí, o código aqui já estava dado para otimizar as coisas. Teve gente que teve problema, né? Mas eu acho que foi porque, assim, o Colab é um sistema que, às vezes, você rodou outra coisa e uma variável pode ter ficado com um certo valor, e aí se você volta para cá e tenta rodar, as coisas podem dar errados, porque, enfim, aqui está assumindo que elas estão sendo vistas numa certa ordem, né? Mas você poderia rodar as células em ordens diferentes, né? Aqui depois você rodou e mudou alguma variável, você volta para cá e pode dar problema. São as coisas que podem acontecer. Ou você pode ter introduzido realmente alguma coisa aqui no momento que você foi alterar para fazer outros experimentos, né? Mas do jeito que estava aqui mesmo, o código executa, eu executei esse código aqui hoje. Eu expliquei, né, como é que funcionava esse esquema aqui, de a gente aprender deformações, bem parecido com o que a gente fez, né, no outro assignment. A diferença é o tipo de função de perda, né, que a gente está fazendo, basicamente, que agora é em relação ao que a gente renderiza, né, e não em relação à geometria mesmo. Então, aqui está a imagem predita, então a silhueta é a gente pegar apenas esse canal aqui, né, apenas os valores estão nesse canal. Esse render já leva em consideração, né, que é um silhouette render. E a função de perda é calculada, então, né, com a média ali da diferença dos quadrados do que a gente tem como predito e do que a gente tem como dado, né? E a gente faz isso levando em consideração uma certa quantidade de vistas, né, por iterações, tá? Então, esse J está sendo levado em consideração aqui, né, porque aqui eu tenho nessa variável todos as silhuetas, porque mas não é levado em consideração aqui, né, porque a predição ela já é de uma quantidade de informações, né, relativas a o que a gente passou aqui, né. Então tem essa malha, só que tem essa quantidade aqui de câmeras, então a gente vai receber uma certa quantidade de objetos aqui, né, de imagens, que já está compatível com a quantidade que a gente está indexando aqui. Então, ok, tem os regularizadores lá, né, que enfim, você pode até mexer nos pesos aqui. E a gente começa com uma esfera que a gente vai deformando aqui em si, né, com 500 iterações, já deformou para aproximar bastante a silhueta, né, do objeto alvo. Apesar disso, né, quando a gente... vou seguir na ordem aqui, depois a gente comenta. Então, assim, visualizar o resultado, né, com o plotter, e aí comentar o que a gente acha. Olhando daqui, assim, até parece razoável, né? Quando a gente vai aproximando, a gente consegue ver melhor os defeitos que tem. Então, deixa eu aproximar aqui. O mais notório aqui são nessas extremidades, né? Então, tanto o pezinho aqui, né, que ficou pontudo aqui na nossa otimização, quanto a orelha, que ficou bem pontuda, né? Aqui, tudo que vai bem suavezinho, assim, ficou bem pontudo. E uma outra questão, né? Então, o rabo aqui também é parte da extremidade.
E outra questão é aqui, ó, nas costas, que tinha uma certa, um certo detalhe aqui que foi perdido, né? Ficou bem, bem reto. Né? Então, o pescoço, por exemplo, aqui fica até difícil, né, a gente diferenciar como era no dado original. Né? Então, essas são algumas imperfeições que a gente consegue ver aqui no Plotly. Se a gente fizer uma outra visualização mesmo, né, usando o render diferenciável aqui do PyTorch 3D, dá para ver com mais detalhes alguns defeitos. Né? Então, por exemplo, a silhueta pode ter sido parecida, né, do que a gente tem aqui, mas a cara ficou bem amassada, né, da vaquinha aqui, né. Talvez a gente precise de mais regularização. Pode ser, de repente, da normal, né. Aqui a gente teve, como chama? É um folding, né. A gente teve faces que tiveram alta interseção, né. Isso é uma coisa bem indesejada quando a gente está fazendo esse tipo de problema, né? Aí, 3.2, experimentar mudar o número de views por iterações, né, usado para calcular a fração de perda em cada iteração. Será que ainda funcionaria se a gente usasse e se a gente tivesse uma única imagem, né, um único ponto de vista no conjunto de dados? Então, com uma única, né, assim, se você tivesse 20 imagens, como a gente tem, mas de mudasse aquele parâmetro ali para ainda poderia funcionar. A expectativa é que o resultado fosse de menor qualidade, com o mesmo número de iterações, né? Mas talvez com mais iterações e alguns ajustes poderia ajustar, porque o ponto é que você está conseguindo ver ainda que você veja uma por vez, você está conseguindo ter informações sobre pontos de vista diferentes, né, da vaquinha. Então isso pode complicar na hora de otimizar, porque está levando em consideração uma coisa que é muito local, assim, um ponto de vista. Então isso pode piorar a qualidade do resultado, né? Que nem se pensasse, extrapolando muito aqui, né, no limite, você quer resolver um problema de regressão linear, e aí você tem múltiplos pontos, e, pô, se você levar em consideração um único ponto, né, um único ponto para calcular o resíduo e otimizar por vez, você sempre pode conseguir uma reta que passa por aquele ponto, né? E você pode ficar lá, ficar trocando muito essa reta toda hora que você olhar para um ponto diferente, assim, né? Então, extrapolando muito o tipo de raciocínio para ver o tipo de problema que poderia acontecer. Agora, se a gente tivesse uma única imagem, né, um único ponto de vista, aí não só dá para ajustar em relação àquele, né? A gente ia ter uma coisa que talvez até conseguisse parecer com a silhueta, né? Por exemplo, se a gente tivesse só essa aqui, poderia estar olhando uma coisa que, né, vicia essa métrica, até parece com a silhueta, mas quando a gente olhasse para o resultado mesmo, ia ser muito pior do que o que a gente teve ali, né? Porque não teve informação para ajustar outras partes, né? Aí comparar o tamanho das malhas, né? E ver se eles estão próximos. Deixa eu ver se eu tenho esse trecho aqui. Então, estão próximos, né? Cerca de 2.562 na malha da esfera, né? Que é o source. A malha da vaquinha tem 2.930 vértices. E em termos de faces também, está muito próximo, né? Poderia subdividir mais, poderia aumentar essa quantidade e realizar testes, né, para ver se ia melhorar. Eu teria expectativa de melhorar se a quantidade de vértices no... eu não posso afirmar, não necessariamente ter mais vértices nesse caso, que daria mais grau de liberdade para a gente aqui na esfera, por exemplo, né? Não necessariamente vai melhorar muito, porque a gente não tem nenhum detalhe muito fino aqui
da vaquinha, né? Os detalhes que a gente perdeu aqui, eles poderiam ser feitos com menos vértices, assim, né? Eles são mais arredondados, tem uma certa curvatura aqui, não é uma coisa muito fina, refinada, assim. Você precisaria de muitos polígonos concentrados numa certa região para poder fazer, tá? Até acho que daria para resolver o problema assim mesmo. Eu não sei se vocês tiveram experiências diferentes, vocês testaram aí com mais ou com menos, né? Conseguiu um resultado diferente, se alguém teve, pode falar. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui do 3 para a gente responder. Não, foi isso. Daí a gente passa para a parte 4, que a gente engloba a cor, né? Então agora a ideia é substituir o Silhouette Shader pelo Foam Shader, né? E a gente fazer o ajuste da cor também, né? Então aparece aqui mais uma função de perda aqui, que é o RGB. E aqui a gente está, então, construindo, né? Repara, tem a deformação aqui dos vértices, igual a gente estava fazendo, mas tem também esse RGB aqui que a gente vai otimizando, né? Daí começa aqui a partir de um tom de cinza, diferente da deformação ali que começa a partir do zero. E então aparece mais essa função de perda aqui, aparece mais esse trecho aqui da função de perda em relação ao RGB, que então, enquanto esse pega só o canal 3, esse aqui pega todos menos o 3, né? Do 0 até antes do 3. E é interessante que a gente começa então com essa esfera que ela é cinza, e aos poucos a gente vai ajustando para ficar mais parecida com a vaquinha, né? No final das contas, a gente ainda tem imperfeições, né? Não só na geometria, que dá para ver que está um pouquinho mais grosseira, mas também na cor, né? Principalmente quando a gente olha para essa região aqui parece bem borrada, né? E aqui também. Olhar para essa característica, né, de estar meio borrado, assim, até pensando no que a gente acabou de ver ali das Nerfs, pelo visto no encoding e tal, pode até dar uma dica para a gente, né, de algo que poderia ser tentado, assim, para melhorar, né? Teve um outro trabalho também que a gente viu que ele fazia predição de cor para nuvem de pontos, eu acho, né? Ele gerava um RGB, isso, ele aprendia a gerar o mapa de profundidade a partir do RGB, e eu acho que tinha alguma outra coisa inversa assim também, que ele tinha uma função de perda específica, assim, né, para lidar com detalhes. Acho que era detalhes na RGB, detalhes na profundidade mesmo. Profundidade perdia detalhes, né, quando ele estimava com uma função mais simples, né, tipo L2, assim, ele tinha um, um certo termo, né, fazer uma certa modificação na função de perda para poder pegar detalhes mais finos, né. Então, isso é algo que a gente poderia estar realmente esperando acontecer aqui. Nesse A, treinamento do Foam diga. Shader, só foi usado uma vista? Não. Ah, Só tem uma vista que a gente usa para visualizar, né, o resultado, mas está sendo utilizado 4 vistas por iterações, e mesmo, você está mesmo aprendendo número. tanto a geometria quanto a textura da vaca ao mesmo tempo, isso? Exatamente, ao mesmo tempo. Exatamente. Beleza. A gente parte de uma esfera cinza para uma coisa que tem a forma ali da vaca e cores parecidas, né? Perfeito. Aí
dá para ver que cresceu bastante, né? Que a regularização da normal, por exemplo, talvez pudesse aumentar, se a gente quiser garantir essa consistência, que aumentar o peso dela, né? No, os coeficientes ali das funções de Peano. E aí vem as questões da parte 4. Então, a primeira delas é para comparar, né, os resultados e descrever qualitativamente. Meio que a gente já acabou de fazer isso, né? Olhando que a parte de aparência ela perde detalhes, né? Então, tem um certo borramento. A parte de geometria é parecida com a outra, no sentido de que também perde detalhes, tem uma certa deformação indesejada, né? Aqui dá até para ver melhor, realmente, essa perda de detalhes, né? Olha como está bem cinza essa região. Mas não teria como a gente conseguir fazer essa parte aqui, né? Se a gente não tivesse olhando para mais vistas ao mesmo tempo, né? Então, em termos de... então, inclusive isso aqui deve ter uma vista que tem essa cor, né? Para poder ter ajustado aqui embaixo. Mas nas regiões que seriam, tipo assim, branco com lista preta, ela manteve de alguma forma uma coisa meio cinza, né? Não ajustou essas cores. Vamos olhar aqui mais. Será que dá para fazer melhor, né? Então, analisando ali as funções e tal, e ajustando. Será que a gente consegue um resultado melhor? Bom, melhor deve dar para fazer mesmo, né? Até pelas considerações que a gente fez aqui. Se for olhar a partir aqui da função de perda, uma coisa que realmente está saltando a gente aqui é essa normal loss, que, de certa forma, é refletida no fato de que, por exemplo, quando a gente olha para o objeto aqui, ele está muito... Porque a normal loss ali, ela quer forçar que triângulos, né, polígonos vizinhos, tenham as normais alinhadas, né? Então, ela está crescendo justamente porque a gente está tendo esse tipo de dobramento aqui, né? Porque, assim, os polígonos estão fazendo essas rugosidades, estão dobrando de uma maneira muito brusca, né? A gente quer que essa coisa seja um pouco mais suave. Então, uma coisa que poderia fazer, de repente, aumentar essa regularização do normal. Talvez mexer no Laplaciano também, talvez mudar a forma como o Laplaciano é calculado. Eu comentei com vocês que tem a forma uniforme, que é o padrão que está ali, mas teria a forma por conta gente. Explorar a regularização mesmo, para tentar melhorar. Aí o próximo é para fazer uma cópia da geometria, né? E tentar otimizar só a cor, só a textura, para ver se uma coisa está atrapalhando na outra. Embora pudesse estar atrapalhando, essa expectativa, pelo que a gente está vendo aqui, é de que não melhore tanto, porque essa parte de detalhe, né? Já que a gente não está conseguindo detalhe aqui, não me parece uma questão de geometria, né? Porque, a grosso modo, a geometria aqui está muito parecida, né? Ok, perde detalhe aqui de pescoço e tal, mas, em geral, essa região aqui é muito parecida, mas ela não conseguiu aprender que a vaquinha é predominantemente branca e tem algumas manchas pretas, né? Ficou aqui, sim, ficou borrado. Tá preso ali em baixas frequências, né? Mas aqui está o código que faz isso. Então, nesse caso aqui, ó, comecei de uma vaquinha preta, né? Podia ter começado da cinza, mas começamos aqui da preta. E aí, aos poucos, ele vai ajustando aqui. E aí, até é bom que a gente vê o quanto que de preto que fica realmente ali, né? Que não tá pegando direito. Eu até fico na dúvida agora, olhando para esse resultado aqui, uma coisa que eu suspeito será que as vistas estão sendo alteradas, né? Parece que sim aqui, né? A gente tem sempre uma permutação do número de vistas. Aqui as 20 total, né? Então faz uma permutação dos 20 e pega 4 deles, né? Então elas estão sendo realmente alteradas e a gente não está conseguindo aprender ainda assim, né? A cor. Olha aqui. Né? Então, saindo do preto e não do cinza,
Até tem uma diferença, mas tá muito longe de ser o que é a vaquinha, né? E a geometria, a gente tem a geometria original. Então, assim, um teste que poderia ser feito é esse de substituir não acho que é simples substituir né, por uma coisa tipo Sagen, mas pode ser possível se a gente fazer tipo aquele harmonic embedding, né? Fazer um positional encoding para aprender as cores, né? Se a gente jogar num espaço lá de mais alta dimensão, ver se a gente consegue aprender os detalhes de alta frequência. É um teste que né, poderia ser feito. Não garante que vai funcionar. O que tem aqui mais de pergunta para a gente responder? Ah, sim. Esse extra quer deformar ela numa esfera e aí depois deformar de volta. Né? Deformar o original numa esfera e deformar de volta. Eu acho que eu tenho aqui essa estratégia também. Deixa eu observar. Não fiz esse aqui. Não fiz análise desse aqui, do extra. Continua aí como um extra, né? E aí a gente passa então para os 5 e tem o outro extra da iluminação que eu fiz. Aí a gente pode discutir a iluminação também. Então, o 5 é o de otimizar a posição da câmera. E esse aqui funciona até melhor do que o outro, porque os parâmetros também são mais simples, né? Então, a gente tem inicialmente aqui, né, silhueta e o RGB dessa vista aqui da vaquinha. Aí a gente tinha um modelo que já foi dado, né, no assignment. E o parâmetro que a gente queria otimizar é justamente esse aqui, que é a translação mesmo, né, da nossa câmera. Na verdade, é um vetor que a gente utiliza, né, para fazer o cálculo da translação e rotação, né, da câmera aqui a partir desse CAD. E beleza, então todo esse trecho de otimização estava dado e a gente começava de uma posição inicial assim, e à medida que você roda a otimização, ele sai daqui e vai ajustando a pose da câmera até ficar do jeito que a gente espera, né? Então, ó, já convergiu aqui, né? Praticamente 130 interações com 190 interações aí, né? Aí a primeira pergunta é para a gente avaliar o quão perto essa predição é, né? Então, assim, qualitativamente a gente olha e parece legal, mas tem uma forma quantitativa de a gente calcular isso. Então, se você lembra do assignment de bundle adjustment, né? Assignment 4, lá no começo, tinha uma forma lá de medir a distância entre as câmeras, né? Que fazia esse cálculo aqui direto de subtração entre os vetores de translação e fazia uma medida do ângulo relativo entre as matrizes de rotação. Né? E no final eu fazia uma soma. Então essa aqui é a métrica que era utilizada lá para utilizar no bundle adjustment, mas você poderia utilizar essa métrica de novo. Tá? Explicando que você está fazendo essa medida direta entre a vetores de translação e entre os ângulos das rotações, tá? Das matrizes de rotação. Você espera que quão mais próximo seja, né? À medida que se aproxima uma coisa do outro, essa medida aqui, né, vá para zero. 5.2, experimentar com novas vistas, né? Diferentes posições iniciais e objetivos. E a pergunta é se sempre funciona. E aí você podia experimentar e dar sorte de funcionar, ou dar sorte de não funcionar também, né? Então, já ajuda a responder a pergunta. E, assim, obviamente, se você fizer casos muito extremos, não vai funcionar, né? Se você fizer uma coisa que aponta, você tem uma câmera que aponta para uma direção que nem tem faquinha,
como é que ela vai fazer, né? Não tem referência para poder ajustar, né? Então, assim, se dá cenas que são incompatíveis mesmo, vai ficar difícil. Então, o ideal é ter uma coisa que nem o que a gente tem aqui, que o objeto observado está na cena e dá para ir fazendo esse ajuste, então, né? A partir do cálculo da função de perda ali com o Dispersion Render, a gente consegue ir entendendo para onde que a câmera tem que se mover para ajustar as coisas. Então, assim, oclusão, por exemplo, é uma coisa que assim, oclusão mesmo, oclusão do tipo, tem um objeto que está atrás do outro, com esse render aqui, é possível que dê para fazer de algum jeito que funcione, porque a gente tem aquele esquema de agregação soft, né, ao longo da direção de profundidade, né, para substituir o buffer. Então, o que está ocluso, né, o que você não enxerga, ainda está sendo levado em consideração no processo de rendering, tá? Embora com menos intensidade, mas é preciso tomar cuidado também com qual é o parâmetro que você quer otimizar, assim, porque se tiver muito grau de liberdade, pode ser muito difícil de resolver. O extra em cima da iluminação, e aí, assim, é replicar o anterior, né? Então, tinha o camera model, aqui tem o light model, tá vendo? Parâmetro, bota um valor aqui, basicamente replicar. A diferença, o outro era até um pouco mais complicado, porque ele tinha a questão de calcular a rotação e a translação a partir do vetor que você estava otimizando. Aqui você só precisa dar a translação mesmo dessa imagem de iluminação, né? Tá errado aqui, né? Não é silhouette loss, é a loss aqui de RGB mesmo, né? Então, não é só o 3, a gente está levando em consideração todos os canais, tá? E dá para ver aqui como é que funciona. Então, essa aqui é a vista de referência. Você vê que esse brilho especular aqui, né, ele aparece bem no centro do nariz, aqui dentro das narinas da vaquinha. E a cena inicial aqui, a câmera está localizada aqui à esquerda, né? Então, ó, cena alvo, brilho especular aqui, cena inicial, o brilho especular está aqui, ó. Então dá para ver que a luz está vindo nessa direção aqui, né? E a gente bota mesmo o período de otimização e vê que ela começa aqui, vem se movendo para cá, ó. Tem um momento que parece até que sumiu, talvez seja um pouquinho mais para trás, para cima. Mas ó, já começou a aparecer aqui esse brilho especular. Com cerca de 40, 50 interações aqui, a gente já tem um resultado bem próximo desejado. Beleza? Então, é isso. Com isso a gente encerra e a gente pode ter alguns minutinhos, né? Tem até um GIF aqui mostrando. A gente pode ter alguns minutinhos aí para discutir coisas se tiverem interesse. Eu só tenho uma dúvida. É possível afirmar que a melhor performance do Nerf em relação